Em um pedaço do Brasil, entre o mar e a montanha, maravilhas e mazelas convivem lado a lado e confirmam um país ainda desigual. Mas ali há uma cidade dita maravilhosa. Dos subúrbios coloridos às curvas bicolores de Copacabana, o Rio de Janeiro é único na beleza natural exuberante e pluralidade de culturas. Ao longo de seus 450 anos, o que teria levado cientistas e artistas como Einstein, Darwin, Debré ou Orson Welles a aportarem no Rio? Quais foram os desafios culturais por eles enfrentados? Quais os olhares que construíram acerca de um local tão singular? Como foram acolhidos? Que contribuições nos deixam como herança? Que Rio terá passado na vida de cada um deles? O Rio de Janeiro exatamente já foi tantas coisas, né? Uma cidade é uma multiplicidade de possíveis, né? E quando você vai para o clichê, quando você vai para esse tipo de leitura padronizada, você perde muita coisa, né? Então o Rio de Janeiro é muito mais do que essa coleção de clichês turísticos, né? E eu mesmo, quando eu venho ao Rio, eu tenho exatamente essa de estar sempre descobrindo coisas novas, né? Assim, tá percebendo uma cidade que tem assim segredos, né? Que são insuspeitos, que você nem imaginava que tivesse, né? Então, claro que uma circunstância dessa, cruzar artistas e cientistas que passaram por aqui nessa data dos 450 anos, é uma ideia maravilhosa. Parece muito interessante pensar como que essa geografia, como esse espaço urbano, não é, se contamina de alguma maneira pela arte e pela ciência, que deixam restos, vestígios. E o Debré, ele é a referência de história para muita gente. Muito da documentação, da comensalidade, da maneira como as pessoas, né, se alimentavam, compravam coisas na rua, comiam frutas, né, vendiam verduras, né, aquela cena clássica da família almoçando, aquilo é fantástico. Ali você tem toda a história do Rio de Janeiro, né, de uma influência escravocrata que está aí até hoje com as babás de branco. E ele ficou também muito impressionado com o som da chuva. No período que ele teve aqui era meio inverno, então teve algumas chuvas torrenciais. O Darwin era muito meticuloso, ele registrava muitas coisas no diário dele. No diário publicado dele tem mais de 30 páginas com os registros dele aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e em Salvador. Ele detestava a escravidão, né? Na verdade ele vinha de uma família que acreditava que todos os seres humanos tinham uma origem comum, que vai fazer esse conceito vai fazer parte mais tarde da teoria dele. Então ele viu alguns episódios aqui que revoltaram ele, um senhor de escravo açoitando um menino pequeno, uma gesticulação que ele fez uma vez para um homem negro, que o homem reagiu como se ele fosse ser agredido pelo Darwin, não era o caso. Então foram registros de uma revolta que não foi uma coisa imediata, ele não chegou aqui, era uma coisa cultivada pela família, pela sociedade que ele vivia na Inglaterra. Essas plantas parasitas, cipós que sobem em árvores, lianas, orquídeas, que vivem sobre outras plantas,
causavam uma impressão de emaranhado que, para algumas pessoas, está na base da concepção ecológica, a gente pode dizer, do Darwin, da ideia de que os seres vivos formam uma trama muito, muito complexa. E eu acho que, com tudo isso, a poesia que você vê na linguagem do Darwin tem muito a ver com um romantismo inglês, né? Na verdade, na ideia de uma natureza idílica, mais por esse lado, de uma natureza intocada, selvagem e bela e perigosa também. Mas eu acho que a floresta que o Darwin viu foi muito moldada pelas leituras que ele tinha dos poetas românticos ingleses. No século XIX, durante o verão, os teatros de uma cidade como Paris ficavam praticamente abandonados. Sem trabalho durante 3 ou 4 meses, os artistas de renome formavam uma companhia dramática e vinham fazer a América, representando em cidades como Rio de Janeiro. Assim, a atriz francesa Sarah Bernard aportou no Rio, numa época em que as condições de vida eram lastimáveis. Enquanto a imprensa tentava passar uma imagem completamente idealizada de uma Sarah embevecida com a nossa paisagem, com a nossa indústria, com a nossa arte, com os nossos homens, Sarah Bernard escrevia para os amigos que estavam na França, falando coisas bastante desagradáveis a respeito do Rio de Janeiro. Por exemplo, que o imperador era uma pessoa tão pobre que parecia que não tinha condições de comprar assinatura para assistir os espetáculos teatrais. Falava que ele chegava no teatro em sua carruagem com umas mulas completamente esfarrapadas, cansadas, ofegantes. Outra coisa que ela falava também é que os brasileiros pareciam estar querendo sempre brincar de construir estradas, brincar de construir casas e brincar de ser entusiásticos. Então, o que me parece é que ela vinha nessas discussões porque era um tipo de trabalho completamente rentável para ela. Paulista, o cientista viveu no Rio desde a infância. Sua relação com a cidade é marcada por ciência, arte, amor e ódio. Além da inestimável contribuição científica, deixou como herança um dos edifícios mais artísticos do subúrbio carioca. Um castelo, em plena avenida chamada Brasil, sede hoje da fundação que leva seu nome, Oswaldo Cruz. A ideia de cidade para Oswaldo Cruz era uma cidade saudável, uma cidade onde todo mundo pudesse ter acesso a serviços de saúde, onde houvesse uma grande preocupação também com as condições de vida e de trabalho das pessoas. Então, eu acho que é basicamente isso. A cidade que Oswaldo Cruz planejava era uma cidade saudável dentro daqueles conhecimentos que estavam disponíveis para ele no momento. Na busca de uma cidade saudável, instituiu, entre outras medidas, a lei da vacinação obrigatória. A população, já insatisfeita com o cenário social da época, se rebelou e somente mais tarde entenderia a importância da medida que elevaria Oswaldo Cruz à condição de herói. E ele era um observador de aves, ele era enfim, ele como um cientista, né? Eu acho que ele aplicava essa característica da observação também na observação do que estava ao redor dele. O Einstein esteve no Rio em 1925. Ele veio com os olhos, digamos, de um antropólogo querendo conhecer novas culturas, novas terras, novas pessoas. Um dos primeiros comentários é fabuloso, é uma verdadeira mistura de povos,
uma grande impressão em poucas horas. Ele ficou muito impressionado com a diferença cultural e o que ele viu na cidade. Ele tanto visitou instituições científicas como o Fiocruz, o Observatório Nacional, deu 3 palestras, passeou muito pela cidade. Então ele teve a oportunidade de subir Santa Teresa a pé. Ele fez um passeio subindo a Avenida Niemeyer, indo pela Corcovado, Vista Chinesa. Tinha especial interesse em ver as pessoas. Ele gostava não só de ver a cidade, mas ver as pessoas. Então ele, por exemplo, comenta como coisas até triviais, mas que dão um certo ar interessante, como, por exemplo, a forma das mulheres se pintarem, que ele achava que se pintavam mais, de forma mais forte, no Rio do que na Alemanha, em Berlim, que ele estava vivendo. No Observatório Nacional, ele conheceu pesquisadores, astrônomos que tinham participado da comissão que esteve observando o eclipse em Sobral. Ao eclipse que comprovou a teoria da relatividade. Ele então escreveu um papel, assim, uma dedicatória, dizendo: a ideia que o meu cérebro concebeu foi respondido pelo ensolarado céu do Brasil. Obviamente, a única mulher detentora de 2 prêmios Nobel em ciência era bastante assediada, mas ela tinha momentos que não era assediada, tinha momentos que ela podia caminhar, nadar pela praia, que Marie era uma exímia nadadora e gostava demais, e ficou encantada com a temperatura da água do rio, com o tratamento dado a ela, com a receptividade, com a posição geográfica, com a forma que o rio estava, com o privilégio de poder caminhar pelas ruas, por alguns momentos, ela e Irene como incógnitas. E algo assim de muito curioso é que ela não queria mais sair daqui. Quando ela veio, a ideia era viajar por São Paulo, por Minas Gerais e por onde no Brasil tivesse grandes jazidas e noções de implantação de hospitais para radiologia. Esse era o principal objetivo dela. Mas a cada vez que ela ia sair daqui, ela escrevia um pedacinho para a Ive, como que ela estava triste de ter que se ausentar do Rio, por poucos dias que fosse. Comentava também que os médicos brasileiros para os quais ela dava os cursos, né, eram de uma inteligência criativa, de uma inteligência diferenciada em relação não só ao desejo de aprender, mas à necessidade de criar que eles tinham, de ir além. E isso a impressionou bastante aqui no Rio. Tem um livro, que é a biografia dela, que foi ditada por ela para a filha no leito de morte, em que ela fala que mais vidas tivesse, mais tempo ela queria passar no Rio de Janeiro. Acabam de me emprestar o apartamento delas no Rio, com empregadas e tudo, e vivo cercada de Calders, Copacabana, cariocas, café e etc. Acho também que não estou gostando muito do Rio, mas é difícil dizer. Mas é tanta bagunça, uma mistura de cidade do México com Miami, mais ou menos. Tem homens de calção jogando bolas de futebol por toda parte. Começam na praia às 7 da manhã e, pelo visto, continuam o dia todo nos lugares de trabalho. É uma cidade debilitante, totalmente relaxada, apesar do café excepcional. Uma cidade corrupta. Passei uns 3 dias numa depressão terrível, mas depois me recuperei. A recepcionista da clínica de psiquiatra, né, entrou na sala do médico e disse: doutor, tem uma mulher aí fora dizendo que é invisível. Aí o doutor, olha, diga a ela que agora eu não posso ver. Ela tinha uma atenção muito grande para coisas da natureza, por exemplo, os pássaros que estão
aparecendo na casa dela. Tem um até que ela fala que agora tem aparecido um pássaro vermelho muito bonito e ele sobe, fica gritando, fica chamando as duas fêmeas. Eu acho que é uma esposa e a outra amante, bem à moda brasileira. Uma coisa importante a dizer é que foi a visita entre todos os estadunidenses que tiveram no Rio, né, nessa fase da política de boa vizinhança, a gente está falando aí dos anos 40, foi o Orson Welles que teve a passagem mais tumultuada. E ele acaba, né, chegando com essa sendo conclamado pelos jornais, pela mídia da época como o boy genial, por ser muito jovem ainda, e sai daqui como o louco. E o Orson Welles sempre conseguiu, vamos dizer, né, habitar esses dois mundos da cidade, o mundo da elite e o mundo popular. Diferente talvez de outros que por aqui passaram, ele fez questão de conhecer esse outro lado da cidade, né? E que é hoje, certamente, né? Esse mundo da favela, por exemplo, que é um mundo consagrado já dentro da própria visão turística da cidade, naquele momento não era, né? E ele fez questão de atravessar essas fronteiras culturais, etc. Ela foi seu intérprete durante o período que ele esteve aqui e foi um grande amigo, assim, né? E foi uma pessoa a quem o Orson Welles devotou uma grande admiração, né? Ele estava muito interessado nessa diversidade racial e cultural da cidade. Eu acho que é muito bonito que ele chega dizendo que ele veio para aprender, né? E eu acho que assim, se todos os nossos visitantes viessem com essa atitude, e a gente também, quando fosse visitar, né, ser visitante em outras cidades, a gente soubesse que a gente está ali para aprender, o passeio valeria a pena sempre, né? O Rio de Janeiro é ao mesmo tempo uma cidade bela e desigual. E cabe a cada um de nós transformá-la num lugar melhor e mais justo. Que Rio você vê? Que Rio você quer? Que Rio vai passar na sua vida?